eu quero trazer para você, que é bancário, a diferença entre o B31 e o B91. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que os dois são benefícios por incapacidade. O B31 e o B91 são auxílios doença. Na verdade, hoje ele tem um outro nome, ele chama benefício por incapacidade temporária. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que ambos os benefícios vão ser concedidos quando você está incapaz para o trabalho temporariamente e somente para a sua atividade. Então, enquanto você estiver incapaz para exercer as atividades de bancário, você vai receber o auxílio doença. Agora, como saber se o correto é o B31 ou o B91? O B31, gente, é o benefício por incapacidade previdenciário. E o B91 é o benefício por incapacidade acidentário. A diferença entre os dois é que o benefício por incapacidade previdenciário, ele exige carência, 12 meses de cumprimento de carência, antes de ficar incapaz para o trabalho. Segundo, qualidade de segurado ou período de graça. Qualidade de segurado você vai ter sempre que você estiver contribuindo para o INSS, e período de graça é o prazo que você fica coberto, mesmo quando para de recolher para o INSS. Mas se você é bancário, você tem vínculo de emprego com o banco, você tem qualidade de segurado, tá? E, por fim, a incapacidade. E a incapacidade você demonstra inicialmente pegando o atestado médico, levando para o banco, passando no exame médico do trabalho do banco, e depois o banco vai te encaminhar para uma perícia junto ao INSS. Ele é concedido somente para as pessoas que têm uma incapacidade não relacionada ao trabalho. Então, vamos dizer que você, por exemplo, tem um problema cardíaco não relacionado ao seu trabalho de maneira nenhuma, tá? Nesse caso, se você precisar ficar afastada do trabalho, você vai receber o B31. Por quê? Porque o B31 é o benefício previdenciário concedido àquelas pessoas que têm uma doença não relacionada ao trabalho e ficaram incapazes temporariamente para exercer sua atividade. Agora, por outro lado, se você tiver uma doença ocupacional ou tiver sofrido um acidente de trabalho, ainda que seja um acidente de trajeto, nesse caso, o benefício correto a ser concedido não é o B31, e sim o B91. Então, vamos dizer que você tem uma depressão, e a sua depressão ela foi causada pelo trabalho, ou pelo menos o trabalho contribuiu para o agravamento ou para o desencadeamento. Ou então, você tem uma ansiedade, e aí você ficou afastada do trabalho, e essa ansiedade é em decorrência das pressões que existem no banco para cumprir meta, para você conseguir vender os produtos do banco da maneira que deveria vender, o tratamento que o seu gestor, que o gerente geral está dispensando para você, ou então problemas com um gerente acima, inclusive, enfim. Você está com problemas no trabalho que te deixaram doentes, incapazes para o trabalho. Síndrome de burnout, depressão, ansiedade, ou o grupo de doenças ocupacionais que a gente chama de LER-DORT. Você conhece muito bem, porque você, bancário, sabe o quanto você está sujeito a ficar incapaz para o trabalho em decorrência de tendinite, de bursite, síndrome do túnel do carpo, manguito rotador. Enfim, você, bancário, tem muitos problemas relacionados aos tecidos conjuntivos, né? Aos tendões, aos ossos, aos problemas que você desenvolve em decorrência dos exercícios repetitivos que você faz, das posturas inadequadas que você tem no trabalho. Nesses casos todos, todas essas doenças ocupacionais, qualquer doença relacionada ao trabalho, ainda que não seja a única causa, como, por exemplo, depressão, você pode ter outras causas, mas uma delas sendo o trabalho, você tem direito ao B91
você não deve receber o B31. O correto é receber o B91. Assim como, se você sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, estava indo para o trabalho, bateu o carro, se machucou, ou então você trabalhando dentro do banco, eu já tive casos, por exemplo, de clientes que sofreram quedas dentro do banco, ou então escorregaram dentro do banco, se machucaram, quebraram o braço, quebraram perna. Eu tive casos de assalto também, tá? Então, tudo isso, gente, tudo isso leva você, que é bancário, a ter direito ao B91. E recebendo o B91, você garante alguns direitos, como você garante benefícios concedidos pelo banco por mais tempo. Segundo, você consegue, você tem direito, por exemplo, à estabilidade no emprego por 12 meses ao retornar para o trabalho. Então, vamos dizer que você foi lá no INSS, ficou afastado por 2 anos, 3 anos, 4 anos, recebendo o B91. E aí, quando você retorna ao banco, o banco não pode te demitir, tá? Outra coisa, enquanto você fica afastada recebendo o B91, o banco precisa depositar o FGTS mensalmente. Ou seja, além dos benefícios concedidos pelo banco em convenção coletiva serem diferentes para quem recebe o B91 e quem recebe o B31, você tem direitos como a estabilidade no emprego, recebendo o B91. Você não precisa cumprir a carência de 12 meses. Portanto, se você começou a trabalhar no banco hoje, tá? Fez um recolhimento só de INSS e no mês seguinte sofreu um acidente de trabalho, você tem direito a receber o auxílio-doença acidentário, que é o B91. Agora, olha a diferença. Se você sofreu um infarto um mês depois de começar a trabalhar no banco, você não tem direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque o infarto, em princípio, pelo menos, ele não tem relação com o trabalho. Vamos dizer que você tem algum problema, como uma Ler-Dort, tá? E você está recebendo o benefício correto, que é o B91. O INSS entende que você não tem mais condição de exercer outra atividade e resolve te aposentar, tá? Sua incapacidade se tornou total, tá? O que vai acontecer com você? A sua aposentadoria, ela vai ser integral, tá? Já com relação a benefício, a aposentadoria decorrente de um B31, que é o benefício comum, dado a quem não tem doença ocupacional e nem acidente de trabalho, nesse caso, a aposentadoria seria proporcional ao tempo de contribuição. Ou seja, o auxílio-doença, ele tem que ser concedido corretamente desde o início, porque se você receber o B31 e tinha que receber o B91, você pode perder um emprego e não ter estabilidade, você pode perder de receber o FGTS do período do afastamento, você pode perder os benefícios concedidos pelo banco em razão de ter sofrido um acidente, que são vários, estão previstos na convenção. Você pode, ao se aposentar, ter uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de contribuição, seja 15, seja 20, seja 30 anos. E é importante você saber que o banco ele tem se negado muitas vezes a emitir a comunicação de acidente de trabalho. E não sei se você sabe, mas a comunicação de acidente de trabalho ele não é exigência somente nos casos de acidente. Também é exigido do empregador a emissão e registro da comunicação de acidente de trabalho nos casos de doença relacionada ao trabalho. Então, vamos dizer que você teve o diagnóstico de uma síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma doença ocupacional, conforme a Organização Mundial de Saúde já defendeu e definiu no CID-11, tá? Ok. Aí você recebe lá um atestado de síndrome de burnout e o banco se nega a emitir a comunicação de acidente de trabalho. O que vai acontecer? Provavelmente você vai pegar esse atestado médico, vai passar no médico do trabalho e vai ser encaminhado para o INSS. E lá no INSS, pode ser que o INSS
descaracterize a sua burnout e dê lá um benefício errado, dê o B31. Para você evitar isso, é importante que você procure, solicite por escrito para o banco a emissão da comunicação de acidente de trabalho, porque você vai fazer uma prova desde o início de que você sabe que aquilo é doença ocupacional, que você comunicou ao banco que é uma doença ocupacional e que você solicitou a emissão de comunicação de acidente de trabalho. O banco não vai te conceder, ele não vai emitir, tá? Ele não tem emitido, os bancos não têm emitido. Isso tem sido em geral, tá? Todos os bancos. Eu tenho casos de todos os bancos aqui no escritório e eu não vi ainda nenhum banco emitir a comunicação de acidente de trabalho, por exemplo, em razão de uma síndrome de burnout. Mas deveria, porque a lei prevê isso, tá? Mas vamos dizer que o banco não faz, porque de fato ele não tem feito. O que você, como bancário, pode fazer para garantir o seu direito a receber o B91? Você vai procurar primeiro o sindicato dos bancários. Eles podem emitir a sua comunicação de acidente de trabalho. Se você não conseguir, ou se você preferir, você também pode procurar o Sereste. O Sereste é um centro que dá apoio ao trabalhador em caso de doença e acidentes de trabalho. E ele é um órgão público e existe Sereste em quase todas as cidades e regiões do país. Então você procura o Sereste da sua região ou da sua cidade, vai até lá e leva a documentação médica, demonstra que você é bancário, demonstra que você está com síndrome de burnout, mas vamos dizer que você não conseguiu a CAT no banco, não conseguiu a CAT no Sereste, não conseguiu o documento que relaciona o seu trabalho com a sua doença ocupacional. O que você vai fazer? Não conseguiu no banco, não conseguiu no sindicato, não conseguiu no Sereste. Aí você vai procurar uma advogada especialista que vai fazer a comunicação de acidente de trabalho. Vou dizer para você que não tem o mesmo valor, tá? O que é melhor para você como bancário? A melhor é que você conseguisse a comunicação de acidente de trabalho emitida pelo próprio banco. Mas se o banco não emitir, Sereste. Se o Sereste não emitir, sindicato. Se o sindicato não emitir, o seu médico também pode emitir. O seu advogado ou a sua advogada pode emitir. Emita a comunicação de acidente de trabalho, nem que seja você mesmo, porque aí no dia em que você for na perícia do INSS, nesse dia, você vai conseguir o benefício correto. Tudo isso vai te ajudar a conseguir o benefício correto, ok? Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui embaixo do vídeo, que depois eu volto para te responder. Mas eu quero te pedir, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Ativa o sininho para você receber uma comunicação toda vez que a gente vier com um vídeo novo, tá? E você também pode compartilhar esse vídeo no grupo de trabalhadores de bancários e bancárias que você faz parte, porque dessa maneira você vai estar ajudando uma série de pessoas a entender sobre os seus direitos. Em outro momento eu volto aqui para fazer a live sobre a sugestão que você vai me deixar aqui no vídeo, aqui embaixo do vídeo. Tchau e até a próxima.